Olá, pessoal. Nós estamos aqui no podcast da nossa Associação Goiana do Ministério Público, a nossa AGMP, o Direto ao Ponto. É uma grande oportunidade da gente conhecer os colegas, as colegas, conhecer as suas ações, os seus projetos, uma forma de a gente se aproximar e estreitar laços aqui. Hoje estou eu aqui, junto com o Dr. Bruno Barra, da atual diretoria da AGMP, e as nossas convidadas de honra aqui, colegas que eu tenho um carinho enorme, uma consideração gigante. Então, eu estou muito feliz por recebê-las aqui, doutora Bruna e doutora Maria Eduarda, que são do último concurso, atualmente promotoras de justiça substitutas, né? E eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, né? Primeiro começando pela doutora Bruna. Olá, meu nome é Bruna Amadeu. Atualmente eu estou na primeira Promotoria de Justiça de Formosa, que tem atribuição para crimes em geral, tirando o júri, e também exceto violência doméstica. Eu fui aprovada recentemente, em 2024, para o concurso de ingresso ao Ministério Público. Estou bastante feliz e realizada de integrar essa instituição e espero fazer a diferença na vida das pessoas na minha atuação. É. Olá, primeiro, Murata, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, doutor Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Meu nome é Maria Eduarda Granito de Medeiros, eu venho do Rio de Janeiro, acho que vocês podem perceber pelo meu sotaque. Também sou da última turma do concurso, entrei junto com a Bruna. Realmente é uma felicidade muito grande para a gente integrar essa instituição, é uma honra, na verdade. Nem nos meus maiores sonhos eu podia imaginar que um dia eu estaria dentro dessa instituição que é tão respeitada, tão valorizada e tão importante para a sociedade. Quero externar também minha satisfação de estar aqui neste podcast com o Leandro, a Bruna, a Maria Eduarda, ouvintes aí, quem também nos assiste, né, pelo YouTube. Vamos bater um papo aí sobre alguns assuntos, principalmente dessa questão de ingresso das colegas, né, de vários colegas que a cada concurso, né, integram a nossa instituição e vem somar aí nessa função tão importante. Exatamente. Até pegando o gancho, né? Vocês sabem que vocês são a bola da vez, né? Quem entra, né, recém-ingresso, né? Vocês ouvem bastante isso, que renova-se, né, a instituição, mas quem está de fora e vê, né, toda essa situação, fica perguntando, como é que faz para entrar no Ministério Público? Como é que é o concurso, né, para promotor, promotora de justiça, né? Então, acho que é uma oportunidade boa, né? Porque, como recém-ingressos, acho que vocês têm mais propriedade para falar como é que foi, né, a preparação para o ingresso na carreira, para o concurso público, né? E até se quiserem falar também como é que foi a escolha, né, pela carreira, né, no Ministério Público, porque cada um tem a sua história. Então, acho que é interessante até falar de onde vem, né? Se é de Goiás, Maria Eduarda já adiantou que não, né? Então, fiquem à vontade. Vou começar pela Bruna. Certo. Eu venho de São Paulo. A nossa turma é bastante legal, porque cada um vem de um canto. Acho que a minoria vem de Goiás, na verdade. Tem bastante mineiro, tem gente do Sul, do Nordeste, interior de São Paulo. E a vontade de integrar o Ministério Público, da minha parte, veio no final da faculdade, assistindo às aulas do professor de Direito Penal, que eu admirava bastante. E eu visualizava nele um espelho, assim, do que eu gostaria de ser enquanto profissional. E terminando a faculdade, eu conversei com ele e perguntei, como faz para ingressar no Ministério Público? E ele falou que teria que prestar concurso, me indicou, assim, o caminho. E a partir de então, desde que eu me formei, eu passei a estudar direcionada para o Ministério Público. Foram vários anos de luta, foram inúmeras reprovações. Da última vez que eu contabilizei, foram 18 reprovações até chegar aqui, então não foi um caminho fácil. Mas eu viveria tudo de novo, porque hoje eu estou extremamente realizada onde eu estou. E tem até uma curiosidade, porque eu e a Bruna, nós fizemos a prova da segunda fase na mesma sala. E eu sempre chegava cedo, porque eu ficava morrendo de medo de perder horário, e a Bruna também. Então, nós acabamos nos conhecendo lá, trocando ideia antes de começar a prova, e hoje somos colegas de concurso. Bacana, né? Essa trajetória de concurso tem isso, né? A gente vai fazendo amizades, né? Conhecendo pessoas com a mesma luta, né? Com as dificuldades, é bem bacana. Né? Sim. E você, Maria Eduarda, quando é que você decidiu ser promotora de justiça? Então, a minha caminhada foi um pouco diferente da Bruna. Na verdade, eu entrei na faculdade com o espírito de me tornar magistrada. Eu vi o juiz, a figura do juiz, e eu pensava, nossa, quero ser
um dia quero exercer essa função. Mas eu não sabia de absolutamente nada, né? Como todo estudante de direito. E durante a faculdade, eu estudei numa instituição privada, eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, eu acabei tendo muitas oportunidades na iniciativa privada. Então, eu fiz muito estágio em escritório de advocacia. Quando eu me formei, eu fui efetivada no escritório de advocacia que eu trabalhava, e fiquei 2 anos só advogando mesmo, trabalhando exclusivamente como advogada. O escritório me demandava muito, mas ao longo desses 2 anos que eu estive lá, eu não era realizada profissionalmente. Então, realmente o salário era muito bom, o plano de carreira era muito bom do escritório que eu trabalhava, mas eu não via que eu fazia diferença na vida das pessoas. Então, isso foi gerando muita frustração. E aí, em 2017, eu resolvi pedir demissão e comecei a estudar para concurso público. Só que eu fui fazer a pós-graduação da EMERGE, que é a Escola da Magistratura lá no Rio de Janeiro, que também é um curso preparatório para concursos, porque eu tinha ideia que eu queria ser juíza. É, e aí foram 7 anos estudando, então foi uma batalha, né? Ninguém chega no Ministério Público de Goiás com pouco estudo, com pouca bagagem. Não, são inúmeras reprovações, eu nem tenho ideia de quantas reprovações foram até chegar aqui. Mas ao longo dessa minha preparação, eu tive a oportunidade de fazer estágio com alguns magistrados, no gabinete de alguns juízes, até mesmo desembargadores, e aí eu vi que realmente não tinha o perfil, porque eu realmente sempre gostei de brigar e lutar por alguma causa. E eu fui me encantando pelo Ministério Público, pela atuação do Ministério Público, tive excelentes professores que eram promotores de justiça lá no Rio de Janeiro, e aí, em um determinado momento, eu só realmente foquei meu estudo para o Ministério Público. Vou ser muito sincera, Goiás não era a minha opção, porque como minha família é do Rio de Janeiro, a minha ideia era ficar no Rio de Janeiro, mas, e assim, e Goiás, eu não sei se vocês sabem, mas tem a fama de ser uma das provas mais difíceis do Brasil. Então, eu falei, jamais eu vou ter condições de passar numa prova do Ministério Público de Goiás. E quando eu vim fazer a primeira fase, eu vim para testar mesmo, sabe? Falei, vou fazer treinar, achando que eu não ia passar. E fui passando a primeira, passei na segunda. Aí, quando eu passei para a prova oral, eu falei, meu Deus, acho que agora eu tô perto. E aí eu dei tudo de mim, dei todo o gás. Aquele gás final que a gente tira forças, nem sabe mais de onde, são madrugadas de estudo, finais de semana de estudo. Mas, igual a Bruna falou anteriormente, eu faria tudo de novo, que hoje realmente eu estou muito realizada. Interessante que as histórias são parecidas, né, de todo mundo que já passou por essa etapa aí de fazer concurso, de conseguir aprovação, mas só quem passou e cada um tem a sua vivência, né, é que pode experimentar e saber como é árduo, mas depois como é realizador, né, esse momento da aprovação, né? Sim. E aí eu queria aproveitar para perguntar, a partir do ingresso, né, é uma grande diferença, né, a gente sai da teoria e vai para a prática, né? Como é que tem sido esse início, né, a expectativa em relação à realidade, o que chama mais atenção no dia a dia, né, o contato com as pessoas, talvez a questão da rotina, enfim. E que vocês estão, nesses primeiros meses aí, sentindo mais que chama a atenção aí na rotina? Né? Eu acho que é um desafio diário. Antes de integrar o Ministério Público, eu fiquei 6 meses como assessora, então eu estava naquela função de estar subordinada a alguém, e aí, meses depois eu tenho uma equipe para gerar toda essa questão interprofissional, né, interpessoal. E são vários tipos de desafio. Então, também tem a questão de saber controlar a sua agenda. Então, tem as audiências, tem as minutos para olhar, tem os processos para despachar, tem os atendimentos. E acho que também é importante, assim, saber entender o que cada pessoa que nos procura está passando. Cada vítima que nos procura, saber ter um cuidado com as palavras, ter a cautela nos atendimentos. Então, diria que são desafios diários. Cada dia é um novo desafio, na verdade. Para mim, a parte mais difícil tem sido a gestão da equipe. Eu nunca tinha assumido essa função. E, de repente, você se vê nessa situação, tendo que gerir uma série de pessoas que são diferentes, que têm habilidades distintas. Então, a grande dificuldade é você compreender quais são as habilidades de cada um e distribuir o trabalho da melhor forma possível, levando em conta que a demanda é muito grande. Então, como a Bruna falou, é um desafio diário. Outro desafio também, eu estou no interior, eu estou na Promotoria de Justiça de Caiapônia, atualmente eu estou nas duas, e lá não tem defensoria pública instalada. Então, a população enxerga o Ministério Público como grande
solucionador de problemas daquela comunidade. Então, são até curiosas as demandas, muitas vezes, que chegam. Muitas vezes são brigas familiares, é um pai que não se dá com a filha, é a avó que não tem ninguém para cuidar, mas tem filhos. Enfim, então são aquelas questões que, na verdade, não estão no nosso âmbito de atribuição, mas, ao mesmo tempo, você sabe que a pessoa te procurou lá porque é a última solução, sabe? Ela não tem mais ninguém a recorrer. E eu me sinto muito frustrada quando simplesmente fala, olha, aqui não é minha atuação, eu não posso atuar. Então a gente sempre tenta acolher. Mesmo, e, assim, como a Bruna falou, tendo que conciliar essas demandas com a pauta de audiências, com a pauta de atendimentos, concurso de formação. Então, são muitas coisas para gerenciarmos. Então, é um desafio diário. Você falou algo interessante, né? Que muita gente tem essa dúvida, né? E o começo de carreira eu considero bastante difícil por conta dessa quebra de paradigma que o Bruno mencionou, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é na prática. E a Bruna também falou bem, né? Uma coisa que a gente não é preparado, né? Que é ser gestor, né? De uma unidade, um órgão ali, né? Um órgão ministerial, equipe, né? Então tem todas as situações que a gente não é preparado para isso, né? No estudo, na preparação para os concursos. Mas voltando aqui para a preparação de concurso, né? Achei muito interessante que são histórias que acabam se coincidindo, como todos, né, que se preparam para concursos públicos, né, tem como uma coincidência a persistência, né, o foco, né, essa vontade grande, mas são histórias diferentes, né, uma da área privada, né, outra, a Bruna aí na faculdade já decidiu, né, se encantou e foi atrás, né, e o pessoal pergunta muito pra gente, principalmente aqui pelo podcast, né, vem conhecendo os colegas, as atuações, e pergunta, como é que faz a preparação, tudo. Então, é interessante que não existe uma fórmula, né, padrão, uma fórmula mágica, né, cada um tem o seu jeito de se preparar, né, então é bem bacana isso. A Bruna mencionou aí que tinha como referência um professor, né, e hoje também há outras referências. Como é que vocês, né, agora, como a gente falou, com essa quebra de paradigma da teoria e a realidade, né, vocês têm referências, assim, nesse começo de carreira? Tenho. Você, inclusive, é uma referência pra gente. Sem dúvidas. A Gabriela também é uma grande referência para mim. Me ajudou muito no fim dos estudos, até na questão do apoio emocional, assim, para a prova oral. Ela foi uma grande parceira. E, inclusive, agora eu estou substituindo na promotoria dela. Então, também é uma grande responsabilidade, porque ela é um ideal para mim. É muito difícil assim, ter essa responsabilidade de assumir o lugar de uma pessoa que eu admiro tanto. Só fazer um parênteses, a Gabriela Starling, Gabriela Starling. Quem conhece, ela realmente ela é unanimidade no Ministério Público. É uma incrível, ela é demais. Estar na promotoria dela, porque por onde eu passo, todo mundo fala, Gabriela Starling. Murata também é uma grande referência para mim. E tem os professores que a gente vai admirando ao longo da trajetória, né? Rogério Sanches também é uma grande referência. O professor da faculdade que eu mencionei, o Márcio Fried, que é promotor em São Paulo. Acho que a gente estuda por tanto tempo que a gente vai criando admiração por nossos professores, né? Na carreira, eu acho que você, sem dúvida, é a grande referência, não só para mim, mas para toda a minha turma, sem dúvidas. Eu acho que o Sandro e o Samuel também são grandes referências. Até hoje eu fico impressionada como vocês conseguem dar conta de tanta coisa. Então, realmente, vocês são uma grande referência para a gente, desde que a gente tomou posse. E eu tenho, assim, desde que eu entrei no Ministério Público, a gente vai criando vamos conhecendo novos nomes. Hoje, para mim, né, acho que a UMP tem mulheres que eu admiro muito. Então, eu admiro muito a Antonella, por ser conterrânea. Conhecendo toda a trajetória dela, ela veio aqui para Goiás, já com filhos, e ver até onde ela chegou. Então, realmente, ela é uma grande referência. A Fabiana Zamaloa também, acho que é uma grande referência para todas nós, pelo conhecimento, para ela chegar onde ela chegou, né? Acho que ela também é uma grande referência para a gente. A doutora Yara também. A doutora Yara, sem dúvida. De vez em quando a gente tem umas palestras com ela no curso, aí todo mundo fica encantado, assim, com a elegância, com o conhecimento, com a postura dela. Sim. E com o gás que ela tem, até hoje mesmo, depois de tantos anos de trabalho. O MP de Goiás, ele é famoso por isso, né? Grandes lideranças, assim, femininas, né? Assim, isso é muito bacana mesmo.
Uma coisa que eu tenho pensado, acho que todos nós estamos aí vivendo, né, essa questão da inteligência artificial, né? Quando a minha geração entrou ali nos anos 2000, a gente ainda estava próximo daquelas histórias dos colegas anteriores, da transição da máquina de escrever para o computador, não era tão distante assim, né? E agora, nos últimos 10 anos, por um processo digital, a gente passou muito rápido, né? A pandemia ajudou nisso, mas nos últimos meses só se fala em trabalho com inteligência artificial, né? Foi criada uma subprocuradoria geral só de tecnologia. Estamos fazendo cursos tanto no MP quanto na GMP sobre essa situação e tem me deixado assim pensativo, né? De para onde vamos com o nosso trabalho. Parece que a gente já sente a aplicação disso do judiciário, porque o volume de processos que chegam, a velocidade com que eles voltam é muito grande. A gente tem notícia de que eles usam várias ferramentas para isso. A gente é obrigado a usar também, né? Eu queria ver, talvez a turma das colegas aqui seja a primeira que já entra nessa situação, né? Então, que vocês, né, que vocês estão vendo isso e para onde que será que a gente vai caminhar nos próximos meses e anos aí, né, com a união do trabalho com a tecnologia, né? Sim. Não, eu acho que é inevitável, né? Não tem como atualmente a gente trabalhar sem inteligência artificial. Ainda mais o Ministério Público, com a importância que tem, com a grandiosidade que tem, com o volume de trabalho, é impossível, né? A verdade é essa. Desde que eu entrei ainda estou aprendendo, né? São muitas ferramentas que nós temos, então ainda estou nessa fase de aprender, mas eu vou ser muito sincera, eu utilizo a inteligência artificial todos os dias do meu trabalho, atualmente. E eu coloquei a minha equipe também, então todas elas atualmente fazem cursos, porque isso eu deixei muito claro, falei, olha, não tem como nós trabalharmos sem inteligência artificial. E tem surtido bons efeitos. E elas, atualmente, a minha equipe também, elas estão mais motivadas, sabe? Elas estão aprendendo, e atualmente elas que me ensinam muitas coisas, que elas estão tendo mais tempo para assistir os cursos. Então, tem sido uma troca muito bacana. Eu concordo também com a Maria Eduarda. Eu sou bem iniciante, eu não tenho essa experiência toda que ela tem nesse campo. Estou inscrita no curso que a MP está oferecendo para a gente, mas ainda não consegui assistir às aulas. Mas eu sei, assim, que veio para ficar mesmo, porque é algo que realmente nos ajuda a vencer esse volume imenso de trabalho, mas ao mesmo tempo não substitui o nosso trabalho. Então, ainda que a gente tenha esse auxílio, a gente sempre tem que revisar, ver se realmente é o nosso entendimento que está ali exposto, mas acredito que é algo que vem a acrescentar mesmo. Bom, vocês estão no começo, né, de carreira, né, e foi interessante a Maria Eduarda falando, né, que em Goiás tem essa peculiaridade realmente, né, que a Defensoria Pública, ela é muito recente, né, um órgão recente no nosso estado e ainda não conseguiu, né, estar em todas as comarcas, né, principalmente no interior goiano. Eu mesmo vivencio isso, né, você relatou, você falou e eu até estava lembrando aqui, né, no interior realmente chegam algumas demandas que muitas vezes não são de atribuição propriamente dita do Ministério Público, mas a gente acaba atendendo ao público, né, tentando dar a melhor solução, né, realmente o pessoal busca o Ministério Público nesse sentido, né, e aí dentro dessa situação, né, do começo de carreira, tem algum episódio curioso que assim, que é o que o Bruno bem falou aqui, né, a gente passa se preparando na teoria e vem a prática, né? De uma hora para outra, né? A chave tem que virar, você é promotora de justiça, né? E se depara com situações que eu diariamente vejo, não, isso aqui eu nunca vi em um livro nenhum, né? Não tem livro, isso aqui você vai pesquisar, não tem, isso aqui é algo inédito, assim. Então, são situações que a gente não consegue, às vezes, imaginar, né? Mas todos estamos, né, nos nossos cargos por algum motivo, né? E aí vai da utilização do bom senso, né, da interpretação, né? Tem algum episódio nesse começo de carreira, alguma situação que chamou a atenção de vocês? Posso começar? Vou começar. Teve um caso que foi até recente, tem umas 2 semanas, que chegou uma senhora, ela marcou um atendimento lá na promotoria, e aí ela estava super exaltada, emocionada, chorando, e aí ela estava sendo atendida pela secretária, mas como eu passei na sala, entrei para ver o que estava acontecendo. Aí ela me perguntou, a senhora que é a promotora de justiça? Eu falei, sim. Ela falou, então preciso de um favor da senhora.
eu preciso que a senhora prenda meu filho. Aí eu prender, ele cometeu algum crime. Ele, não, ele é usuário de drogas, ele chega bêbado, ele quebra a casa inteira, eu não sei mais o que eu faço, eu preciso que a senhora vá lá com a polícia e prenda meu filho. Então, é esse tipo de coisa que é, assim, coitada. Obviamente, a situação que ela está passando não é uma situação fácil. É claro que instauramos um procedimento na promotoria para acompanhar, oficiamos o CREAS para fazer um estudo psicossocial, para investigar como é que está a relação na casa dela, mas sabemos que é um caso antigo. Mas eu achei muito curioso esse pedido, né? Vai lá, leva a polícia e prende meu filho. Como assim, sabe? Então, esse tipo de demanda que às vezes aparece no interior e nos surpreende. Só antes de passar para a Bruna, o Bruno também, se você lembrar, o Bruno que é o da mesa que é o mais experiente, usar um eufemismo, tá, Bruno? Também, se você lembrar de algum episódio, às vezes na comarca do interior aparece, eu lembrei aqui desse episódio, uma mãe que ela ia toda vez na promotoria e ela pedia para mim, para eu ajudar com o filho dela, né? Aí a gente fazia o atendimento, né? E o que ela queria? Ela queria, o filho dela acho que tinha uns 14, 15 anos, ela queria que o Ministério Público, a promotoria, ajudasse ela a ele parar de mexer no celular. Era isso, entendeu? Mas assim, é o que você falou, né? Assim, no interior, né? Realmente o Ministério Público tá lá por um motivo, né? E a gente não se furta, né? Mesmo assim, nesses casos que, obviamente, foge da atribuição, né? A gente tenta orientar, né? Conversa, né? Né? Justamente nesse sentido da prevenção, né? É bem interessante isso, eu lembrei desse episódio. Eu acho que eu ainda não vivenciei nada parecido, mas porque eu tô na área criminal e de uma cidade um pouco maior. Já em Trânsito Final, são mais de 100 mil habitantes. E no criminal, acho que é um pouco mais raro esse tipo de situação acontecer. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um acordo de não persecução penal que eu fiz que me deixou bastante contente, que foi ajudando na castração de animais de rua, lá de Formosa. Lá em Formosa tem bastante animal abandonado, é um problema bem sério para a cidade. E a representante da ONG procurou o Ministério Público e nós conseguimos ajudar com a castração desses animais. Vai impedir a procriação deles e vai solucionar, assim, momentaneamente esse problema. Mas é muito bacana, assim, ver a nossa atuação ajudando a cidade. Isso é muito legal, porque, assim, a gente conversando, né, sabendo os projetos, ações, experiências dos colegas, é importante também para dar esclarecimento para a comunidade, para a população, porque, e é normal, a população, ela vê geralmente o que é o promotor de justiça. O promotor de justiça é aquele que acusa, né? Aquele processo criminal que faz... Mas não, olha o leque, né? É gigantesco, né? De atribuições que o Ministério Público faz, né? A promotor está ali no dia a dia, né? Então, isso é bem interessante pontuar mesmo. E mesmo com a NPP, assim, a gente consegue ajudar várias partes da cidade, né? A gente consegue ajudar crianças, instituições de acolhimento, os animais, enfim, acho que é algo assim que me deixa muito feliz de participar e de fazer a diferença na vida das pessoas. E foi uma ONG que procurou a promotoria? Sim, é uma ONG que tem lá em Formosa, que cuida dos animais, e ela sempre procura a promotoria solicitando ajuda, e logo que eu entrei, ela já foi me procurar. E com os ANPPs eu consegui ajudar um pouco, então eu fiquei bastante contente. A gente vai até fazer uma feira de adoção desses animais lá em Formosa. Quem estiver por lá está Legal. É bacana isso, porque assim, é importante isso, né? Os órgãos da sociedade civil, né, saberem que podem procurar o Ministério Público, que muitas vezes devem até, né? Que tem o Ministério Público como parceiro mesmo, né? Isso é bem relevante, pontuado aqui. Sim, exatamente. E só para complementar também, Murata, que vocês devem ter tido essa experiência, é muito curioso quando a gente chega no interior, você vira quase uma celebridade, sabe? Porque realmente são cidades que não circulam tantas pessoas de outros lugares, né? Caiapônia é uma cidade super afastada, fica quase 400 quilômetros de Goiânia. E aí, quando você chega, todo mundo já quer saber quem é você, de onde você vem, se você é promotor, se vai ficar quanto tempo. E lá em Caiapônia tem até uma situação curiosa, porque a última promotora titular, se eu não estou enganada, a doutora Terezinha, ela ficou acho que 23 anos em Caiapônia. Então, ela é um ícone da cidade, todo mundo conhece. E aí, sempre que eu me apresento, as pessoas sempre perguntam, mas você vai ser igual a doutora Terezinha? Você vai ficar aqui 23 anos? Então, ainda tem essa pressão social, porque realmente ela fez muita coisa pela comarca.
E era realmente, todo mundo fala dela com muito carinho, com muita admiração, então ainda tem esse peso. Eu vou aproveitar isso e eu sei como é isso, porque eu sucedi o Bruno. Na comarca de Joviânia. E o pessoal, era só elogios a ele. Aí eu falei, vixe, olha a pressão agora, né, de dar continuidade, né, no excelente trabalho que ele fazia lá. E a gente acaba não tendo também essa preparação para essa postura, né? Porque você, de uma certa forma, vigiado, né? Visado o tempo todo, né? Eu lembro quando estava em cidades menores, né, até para almoçar era um pouco tenso, porque você se sentia ali vigiado, enfim, às vezes alguém parava para conversar alguma coisa, você não conseguia terminar o almoço, né, a pessoa às vezes apontava, você fica naquela situação, bom, a gente nunca foi, né, celebridade, vamos dizer assim, mas na cidade na cidade pequena, de uma certa forma mas faz parte, né, da função, e a gente acostuma e tem o lado bom disso, porque normalmente é uma referência boa na cidade, uma referência positiva, né? Sim. E como vocês disseram, pode fazer coisas boas para a comunidade, que faz parte da nossa função. É verdade. E, dando continuidade aqui, esse começo de carreira, vocês têm o curso de formação, né? É um curso obrigatório, pesado até, né? E como é que é compatibilizar, né? Porque o começo de carreira é bem difícil, né? Vocês estão se inteirando de toda a situação prática, né? Aquele começo de carreira. E, ao mesmo tempo, também tem esse curso de formação obrigatório, né? Então, por muitas vezes, tem que estar aqui em Goiânia, na capital, ou por videoconferência fazendo esses cursos, né? O pessoal até brinca, né? Fala, não, eu achei que eu não ia precisar estudar mais depois de passar no concurso, muito pelo contrário. Aí tem que, ainda mais, seja se atualizando ou no próprio curso de formação. Como é que é compatibilizar, né, essa correria do dia a dia, né? Do início de carreira com o curso de formação? É complicado, é super difícil. Nós ficamos 3 semanas no curso de formação, logo que nós tomamos posse, antes de entrarmos em exercício nas comarcas. E aí agora nós temos convocação a cada 3 semanas, mais ou menos. A gente vem quinta e sexta. E é complicado, assim, a gente se vira no cinto para deixar tudo em ordem, mas no final dá tudo certo, né? A gente compensa no final de semana, no intervalo do curso. Às vezes pede ajuda para algum colega, pode fazer uma custódia que chegou, e vai se virando. É desafio compatibilizar, né, a agenda da promotoria com o curso de formação. Às vezes tem que conversar com o juiz também, falar, olha, não encontrei ninguém para me substituir, eu preciso estar em Goiânia porque é com prejuízo das atribuições. Então tem que ter um pouco de jogo de cintura. Mas tem um lado positivo também, Murata, porque como a gente agora já está atuando na prática, eu sinto que o curso de formação ele tem sido mais valioso. Então, assim, a gente consegue enxergar aquilo que é passado na prática, sabe? Então tem esse lado positivo também. E tem sido mais direcionado também. A gente fez várias solicitações de temas que a gente gostaria de ter aulas, e a escola tem atendido. Então, as aulas estão bem práticas, direcionadas, tem nos ajudado bastante. Vocês falaram, eu lembrei que no meu curso de formação, eu não via, lógico que é difícil, né, compatibilizar, né, as agendas, mas eu ficava anotando as dúvidas que eu tinha no dia a dia, esperava o curso de formação, vou tirar essas dúvidas ali, no curso de formação, na convocação, né. Então, a Bruna e a Maria Eduarda são de fora de Goiás e, como a gente sabe, quase sempre a maior parte dos colegas vem de outros estados, é um concurso muito disputado. Isso é muito bom, né? Oxigena a nossa instituição, a gente recebe experiências de vida de colegas, né, de várias partes do Brasil, e acho que os colegas também se enriquecem com essa questão da cultura, conhecendo o nosso estado, né? Eu queria perguntar como é que tem sido a impressão da realidade local, né? Das estradas que a gente tem que enfrentar aí, né? Sempre, e das cidades que muitas delas são menores, né? São mais distantes. Como é que tem sido aí essa primeira impressão local? Nós chegamos aqui, acho que no pior período da seca, que foi o final de agosto.
E eu lembro quando eu cheguei no final de semana da nossa posse, inclusive, foi aquele período que estava uma fumaça em Goiânia. Fechou o aeroporto. Minha madrinha nem conseguia vir para a posse, porque o aeroporto ficou fechado. E aí eu pensei, meu Deus, como eu vou sobreviver a esse estado? Mas todo mundo comentava, não, vai passar, daqui a pouco chega a chuva, e aí as coisas melhoram. E de fato foi isso que aconteceu. Lá para novembro já começou o período de chuva, e aí o clima fica mais ameno, fica menos seco. Então, assim, estamos numa fase de adaptação. Mas eu falo que eu estou encantada com Goiás, sinceramente. Eu não conhecia. A primeira vez que eu estive em Goiás foi para fazer a prova, a primeira fase. E eu estou encantada, especialmente com o acolhimento do povo. Lá em Caiapônia eu fui muito bem recepcionada. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu já fui muito bem. Nós fomos muito bem acolhidos. E lá em Caiapônia, então, nem se fala. Para você ter ideia, agora está fazendo muito frio lá. Eu não imaginava. Goiás, eu cheguei com 30 graus todo dia, então eu não trouxe roupa de frio do Rio de Janeiro, nem tem roupa, não tem cobertor. E está fazendo muito frio em Caiapônia essa semana. Ontem eu saí de lá, estava 15 graus. E a secretária da promotoria, sabendo disso, que eu não tinha cobertor, ela foi até na minha casa levar 2 cobertores, porque ela sabia que nós não estávamos. Então, acho que isso reflete muito o espírito da população local. Então, tem sido muito gratificante. Eu concordo, acho que o pessoal aqui é super acolhedor. E também algo que me chama atenção é a culinária. Teve um dia que eu estava assistindo um programa de televisão e a repórter falou assim, você pisa em Goiás e já engorda 5 quilos. E eu me identifiquei na hora, porque a culinária é tão boa, assim, tem bastante comida típica, diferente, assim, que realmente engordar, a gente engorda com facilidade. É um desafio não engordar aqui. É interessante essa questão, né, de pessoas serem de fora, né, como o Bruno bem pontuou aqui, o concurso é muito disputado, né, e não é bairrista, né, como eles falam, tanto é que a maioria realmente não é de Goiás, né, mas tem a questão da receptividade, né, o Goiânia realmente é muito acolhedor, né, então eu costumo brincar que é fácil a gente se acostumar com o que é bom, né, então a gente acaba se adaptando, mas realmente tem o lado negativo, que é a distância, né, da família, realmente, né, isso é bem complicado. Eu já vi casos de colegas já desistirem da carreira, ou no começo da carreira, ou do próprio concurso, quando pondera essa situação, né, de ficar longe da família, né? Como tem sido para vocês, né, que são de outros estados, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, lidar com essa distância? Eu já morava em Brasília há 2 anos, então eu já estava lidando com essa questão. A família vem sempre nos visitar, né? Eu acho que é inevitável, a gente também tenta ir sempre para os nossos respectivos estados, mas eu acho que essa questão de ter um povo acolhedor ajuda bastante, mas é um desafio mesmo, a gente vê vários colegas, assim, que estão muito satisfeitos aqui, mas tem esse peso de estar longe da família, então às vezes acabam até voltando a estudar para tentar voltar para os seus estados, mas eu acho que para mim a solução é ir com a maior frequência que eu consigo para São Paulo e também receber a família várias vezes, né, no ano, com tanta frequência. Não, é um grande desafio, sem sombra de dúvidas, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da minha família, então sentimos muita falta. O que ajuda, né, no meu caso, o Gabriel é meu noivo, ele tem a sorte que ele trabalha numa instituição, ele conseguiu teletrabalho, então ele veio comigo para cá. E, nossa, me ajudou muito, né? Porque realmente você chegar lá no interior sozinha, demora o tempo até fazer amigos, criar relações. Então, isso foi fundamental, tem sido fundamental para a minha adaptação aqui. E como a Bruna disse, sempre tento me organizar sempre para nos feriados, já comprar passagem, para organizar essa questão de visitas. E também a minha família tem conseguido vir, meu pai costuma vir bastante para cá. Então, a gente vai se encaixando. Vocês estão até fomentando turismo, né? Trazendo a família para passear, né? Isso é bom. Muito bacana. Exato. Legal. Bom, acho que a gente teve aqui um papo muito legal, né? Sobre esse início de carreira, né? Quero agradecer aqui muito a presença das colegas, Bruna e Maria Eduarda, e também do Murata, e que a gente possa aí ter outros podcasts tão interessantes quanto esse aqui pela GNP. Eu que agradeço pela oportunidade, foi uma honra estar aqui com vocês e
Muito bom também, agradeço, viu? Agradeço o convite, realmente foi uma delícia aqui, o nosso bate-papo. Não, foi muito bacana mesmo, assim, uma conversa diferente, né, Uhum. assim, para quebrar alguns estigmas, e acho que foi realmente, assim, escolhido a dedo mesmo, porque, assim, vocês são, a Bruna e Maria Eduarda, sou suspeito, né, para falar, mas vocês são excelentes, assim, e tem uma humildade também, né, que é bastante importante, né, porque o podcast, ele é aberto, né, o vídeo aqui que fica gravado é aberto, e eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão se inspirar em vocês, saber assim, olha, é possível, né, quem almeja a carreira do Ministério Público, vê realidades diferentes, ver essa questão de persistência também, porque tem gente que tá aí, né, na luta, tem reprovação e acha, não, nunca é possível para mim. Aí houve relatos né, dessa natureza, com certeza é só incentivo. E também para a própria carreira, né? Tem pessoas que estão no início de carreira e falam, não, mas se sente assim incapaz, muitas vezes. E a gente sente no dia a dia. Eu posso falar assim, né? A gente sente essas dificuldades e vê que outros colegas também sentem a mesma dificuldade, as mesmas angústias, né? As mesmas peculiaridades, né? Então foi muito interessante, muito enriquecedor por isso. Então, muito obrigado pela presença, né? Bruno também, brigadão. E pedir para o pessoal aí que acompanha a gente aí, né? Dar o devido engajamento para a gente. Obrigado.